Gostaria de falar sobre dois tipos de pessoas, dois tipos de ser humano que existe. Não se dá para determinar um número se um é mais que o outro, dá-se a impressão que um é maior que o outro. É o número de pessoas salvas, pessoas redimidas, pessoas que passarão toda a sua eternidade na presença de Deus, no reino dos céus, na glória, na luz, no brilho. E o outro tipo de pessoas, infelizmente, pessoas que irão para a perdição, como diz as Escrituras Sagradas, que passarão a sua eternidade longe da luz, da presença de Deus, longe da vida, longe da alegria, e acredita-se num tormento sem fim para toda a eternidade. Eu tenho um pensamento: como pode uma pessoa ser salva e uma pessoa ser condenada? O que é isso? Como assim? A salvação, o perdão de todos os crimes, a, 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 a isenção da culpa, ela é através do Evangelho, através da fé e através do sacrifício de Jesus. Jesus, ele foi chamado de o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Espera aí, mas Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Uma explicação para isso é a seguinte: mas por que tanta gente vai se perder se Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Eu posso ter muitos produtos de limpeza da melhor qualidade na minha casa e não fazer uso deles. Então, a casa vai ficar suja. Não é porque eu tenho o produto ali guardado, eu vou ficar... Acontece que se você não usar, então, Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas se você não crê nele, você vai continuar com o seu pecado, com a sua culpa, e pesando sobre você uma sentença. E o salário do pecado é a morte. Quem são as pessoas que vão ficar para fora, que vão ser perdidas? E quem são as pessoas que serão salvas? As pessoas salvas, a salvação dela nasce no coração do Pai Celestial. Deus, ele habita no lugar mais alto do universo. O endereço de Deus é na luz inacessível. Nada tem acesso à altura que Deus está. Ninguém pode chegar até aquela luz lá na altura que Deus está. Tanto que no livro de Isaías, ele fala de uma espécie de querubim que ele se aproxima muito perto de Deus, mas ele é dotado, ele é criado de uma forma que ele tem 6 asas. E ele, com 2 asas, ele voa em direção ao trono de Deus. Eu acho que são os seres que chegam mais perto do Criador bendito. E com 2 asas ele cobre os seus pés, e com 2 cobre os seus rostos. E eles avançam num voo impulsionado com
creio que com bastante força eles vão até bem próximo e exclamam de uma forma muito poderosa, muito gloriosa, que Deus é santo, santo, santo. Eles falam, eles entregam aquela adoração, aquele louvor, e creio que eles têm que voltar, porque a luz da presença de Deus, ela é inacessível. As pessoas que serão salvas, elas são uma multidão que ninguém pode contar, é uma multidão sem fim de pessoas, mas todas elas tiveram que entrar pela porta. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagens. Então não tem como entrar por outro caminho. Quer dizer, Jesus, ele é o exemplo a ser seguido, ele é a porta, ele é a luz, ele é a vida. Então, fora dele não existe como ter a salvação, porque a morte de Jesus, o sacrifício de morte, ele paga para Deus o preço da salvação da pessoa. Precisa que alguém pague o preço para que prevaleça o amor e a justiça divina. Então, o Evangelho é isso. Jesus comprou para Deus homens de todas as tribos, línguas e nação. O Evangelho, Jesus disse assim: ide por todo mundo, pregai meu Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, o Evangelho, ele vem sido pregado de forma extraordinária pelos séculos dos séculos. Ele vem sendo pregado em todo o tempo, desde quando começou a pregação do Evangelho, a conversão das pessoas. Milhares de pessoas já se converteram, foram salvas, morreram e foram para Deus. Os perdidos, os condenados, as pessoas, eu creio que é uma multidão grande também, são pessoas que viram as costas para Deus. Essas pessoas, elas não querem, elas não nasceram para ser salvas. Fala, mas então Deus é injusto? Como que uma pessoa que... Existe um tipo de salvo que vai morar com Deus e ele é de grande valor para Deus, que ele não foi escolhido por Deus. Vocês acreditam nisso? Não foi Deus quem escolheu essa pessoa para ele. Jesus disse bem claro: ninguém vem a mim se meu Pai não revelou. Então quem revela é Deus. Só que ele diz também: mas todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Essa pessoa, na eternidade, na vida celestial com Deus, eu creio que será lembrado pelo século dos séculos que ele ia ser um perdido e a sua própria natureza, do seu próprio coração, ele decidiu se voltar para Deus e orou e pediu misericórdia e se aproximou de Deus e recebeu o carinho, recebeu o perdão de Deus e foi salvo, sem ser um escolhido desde o ventre, um revelado do Pai Celestial. Então eu vejo que a salvação, ela acontece assim: o Pai escolhe a pessoa, o Pai observa a pessoa
E Deus, no seu infinito amor, começa a observar aquela pessoa e ver os atos dele, que é uma pessoa que tem uns gestos, algumas coisas que agrada a Deus, que Deus fica contente. É um instinto próprio, natural dele, que agrada o Criador. Aí, o Espírito Santo, que é Deus, sempre foi Deus, sempre esteve com Deus, que é o próprio Senhor, ele começa a trabalhar, porque é ele quem está na terra, ele que está envolvido no mundo. Após Jesus ter subido, ele falou assim, se eu não for, o Consolador não virá. Então, como que o Espírito Santo trabalha? O que ele faz? Ele começa a colocar um sonho para a pessoa, ele começa a trabalhar na vida daquela pessoa, se manifestar, dar livramento, a pessoa começa a perceber que ela tem uma proteção, um amor, ela começa a ter um sonho, uma revelação, e ela sente um desejo forte de conhecer a Deus, de conhecer a Bíblia, e ela começa a ler a Bíblia e às vezes se emociona, e quando ela está lendo, ela começa a ver as cenas daquilo que está escrito na palavra, ela consegue enxergar pelo Espírito aquela cena e às vezes se comove e começa a chorar e acaba crendo em Jesus. É um trabalho glorioso. O Espírito Santo leva a pessoa a crer na palavra, crer em Jesus e aceitar a Jesus e entender que Jesus é Deus também. Jesus sempre foi Deus, sempre esteve com Deus. E a pessoa vem a se converter e receber o Senhor. Ela pensa que ela está aceitando Jesus e nem entende que ela está sendo pastoreada pelo Senhor. O Senhor está pastoreando, trazendo com amor, com carinho, aquela pessoa para ela ser um crente, um salvo, um servo de Deus. E a pessoa que ela é um perdido, o Espírito Santo às vezes fala com a pessoa, e a pessoa vira as costas, ofende a Deus. Tem pessoa que leva na zombaria, tem pessoas que cometem uns pecados tão perigosos. Tem um pecado que uma ofensa a Deus que a pessoa faz na sua própria maldade, sua natureza má, humana, que leva ele a cometer um pecado que não existe perdão. O pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é falar alguma coisa contra o Espírito Santo. Tem pessoas que zombam de alguém falar em mistério, falar umas línguas que não conhece, quando estão cultuando a Deus, estão ali na presença de Deus, e a pessoa fala no mistério, e tem pessoas que zombam, e Deus está vendo aquilo ali. Então a pessoa ela está na sua maldade ofendendo ao Criador. Eu admiro, essas pessoas têm muita coragem, porque pode estar arriscando a sua própria vida, não está não? Essas pessoas, ela se fecha dentro de si como um caracol, como uma tartaruga. Ela se recolhe assim, quando se fala de Deus, quando se toca os assuntos sagrados, elas se fecham. Elas não têm interesse de conhecer a Deus. Há uma passagem bíblica que diz assim: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Endurecer o coração é
fazer uma muralha de fogo em volta de si assim e falar não para aquilo, eu não aceito. Uns por causa de religião, minha religião do meu pai, da minha mãe é essa aqui. Uma religião que ensina tudo errado. Ali uma coisa tradicional, essas tradições, essas coisas. E a pessoa endurece o coração para a voz do Espírito Santo. E continua no pecado, errando, e não se volta para Deus, não se arrepende de fazer as coisas erradas, né? E cometer todo tipo de torpeza, né? Tem pessoas envolvidas em tanta coisa errada e não se arrepende, não larga, não volta para Deus. Então essa pessoa, por mais que Deus estenda a mão, queira salvar, ela não quer, ela não aceita. Ela não quer saber de evangelho, não quer saber de adoração a Deus, ela não quer saber de respeitar a Deus, de abraçar a Bíblia, de ler a palavra. Ela fica procurando falha na Bíblia, defeito na Bíblia, essas pessoas. E isso vai levar ela à perdição eterna, porque tem uma regra para entrar no céu. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então é algo assim, eu vejo que o evangelho é uma coisa interessante. Eu vejo Deus no seu santo desejo de ter uma família, de compartilhar da sua grandeza, da sua glória. A glória de Deus tem um peso que ninguém, o mortal, não tem noção do que é a glória de Deus. Deus ele administra toda a sua infinita sabedoria em edificar, em fazer crescer sua igreja, ter um povo. Quando Jesus disse, muitos virão do Oriente, do Ocidente, ele estava mostrando o futuro, virão, e se assentarão à mesa com Abraão. E já mostrou o passado agora. A família inteira de todos os tempos vão se assentar junto na presença dele. Vai ser a maior festa do universo, vai ser o encontro de Jesus com todo o seu povo. Tá bom? Pensa nisso. Pensa nessas palavras, espero que elas possam te ajudar a você entender um pouquinho o que é o Evangelho, como eu vejo o Evangelho. Amém? Deus abençoe.